Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o tema de hoje é Supere a tendência de amar a infelicidade. E aqui comigo estão a Karen e a Sayuri. Olá a todos os ouvintes, aqui é a Karen, eu sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui com vocês. Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu também sou membro aqui da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí, obrigado meninas. Bom, só para lembrar os ouvintes que puderem se inscrever no canal, também compartilhar esse podcast com o maior número de pessoas, dessa maneira elas também poderão conhecer os ensinamentos do Mestre Okawa. O tema de hoje ele foi extraído de uma revista mensal, que basicamente é uma palestra inteira do Mestre Okawa. Então antigamente o Mestre Okawa fazia uma palestra e a gente compilava isso numa revista. Então esse é o tema de hoje e pode parecer interessante, né? Que como assim tendência de amar a infelicidade? Pode parecer que ninguém tem essa tendência. Mas assim como ninguém quer ficar doente e acaba adoecendo, pode ser que inconscientemente a gente ame a infelicidade ou goste de ser infeliz, por mais estranho que pareça. Então quem tiver interesse e querer saber mais, é só continuar ouvindo. A gente vai para o primeiro tópico, que é o significado dos problemas. Ninguém, uma vez que nasceu neste mundo, está livre de problemas. E não existe quem passe a vida sem os enfrentar. Acontece que ter problemas significa estar vivo. É a prova de que a pessoa está viva. E no dia em que todos os seus problemas desaparecerem, é que chegou a hora de você se despedir do mundo. Entretanto, o mais importante para quem está no mar é saber de que lado fica a praia. Se você nadar para o alto mar, não terá quem o socorra quando as ondas grandes vierem. Mas, se nadar em direção à praia, certamente se acabará livrando das grandes ondas. Você pode optar entre duas direções, mas não deve fazer a escolha errada. Na verdade, para quem está sendo arrastado pelas ondas, a decisão de tomar o rumo do alto mar ou da praia baseia-se na perspectiva da fé. É a opção de tomar o rumo certo ou o errado. Trata-se de uma decisão que deve se tomar com base na fé. Ok. Então, concluindo desde o começo. Por que a gente tem problema? Porque a gente está vivo. Então, enquanto houver vida, haverá problemas. Claro que os problemas mudam, a dificuldade muda, o tipo de problema muda. Mas faz parte da nossa vida. Então esse é o ponto-chave. Então a gente não precisa ficar tão afobado ou assustado com a existência dos problemas. Enquanto a gente estiver vivendo, eles vão existir. É claro que muda, né? Por exemplo, os problemas que você tem com 30 anos, eles são diferentes dos problemas que você tem com 70, 80. A gente pode dividir por décadas. Cada década tem uns problemas distintos. Então, não é sempre o mesmo problema, mas eles vão existir. Isso é normal na nossa vida. Se o mesmo problema persistisse assim 30, 40, 50, é porque você não aprendeu nesse tempo. Tem uma coisa errada. Mas isso que é o legal dos problemas, eles vão mudando. Então você sempre tem novos desafios ou novos aprendizados e isso é limitado. A gente não vai viver para sempre aqui na Terra. A gente esquece muito fácil disso. Pode parecer que eu vou viver 300 anos. Que nada, a gente vive 80, 90 e vai embora. Então o máximo que você puder aprender aqui é melhor se aprender, meu. A vida é limitada. E não é porque a gente tem problema que a gente é infeliz. É o que o Lincoln dizia, uma nação se desenvolve com os seus problemas, e não apesar dos problemas. A nossa vida é a mesma coisa. Apesar dos meus problemas eu estou vivendo, ou apesar das dificuldades eu estou vivendo. Essa não é a postura, eu acredito que o Mestre Okawa apoie. A gente vive com os problemas. Então a gente se desenvolve por causa deles. Você quer estudar mais, você quer aprender mais por causa deles, dessas dificuldades. Então esse é o ponto-chave. Quando estiver vivo, vai ter problema. Acho que o interessante, um exercício interessante é a gente fazer uma autorreflexão, né, da sua vida, desde o passado até agora, assim, né, por quantos problemas você já passou, tantas coisas que você já enfrentou, assim, mas foram por causa deles que hoje você é como você é agora, sabe? Então, parece que é a vida te preparando, né? Pra você, por exemplo,
passar por determinada situação, você precisou ter passado por outra coisa antes para ter aprendido tal coisa antes, né? Ganhar uma experiência, adquirir essa experiência para que quando surgisse esse outro problema você soubesse lidar com ele, né? Só que esse é um problema mais difícil, é um desafio mais difícil e isso que te torna mais sábio, mais forte. Acho que o significado dos problemas tem muito essa essência, assim. Sim. Eu acho que quando olho por essa perspectiva, a gente para de ver assim, os problemas só como sofrimento por sofrimento, né? A gente vê algum sentido, pelo menos, né? É um propósito, né, do problema existir. Sim. E esses problemas que a gente está falando não são apenas os grandes problemas da nossa vida. Em um dia, você tem muito o que aprender também. Às vezes a gente fica esperando assim, qual será que vai ser o problema que eu vou aprender? Quando será que vai acontecer um problema que eu vou poder aprender alguma coisa? Mas isso é diário. Você acorda, seja lá para onde você vai, o que você faça, dentro dessas ações que você tem no seu dia, você tem os aprendizados. Esses problemas que a gente está falando são esses problemas. Aí você vai acumulando aprendizados e aí você tem um grande aprendizado. Não é no sentido assim, eu vou ter um grande problema e de repente eu vou ter um grande aprendizado. Os grandes aprendizados, eles existem com um acúmulo de pequenos aprendizados. Então é importante que nós tenhamos essa postura de aprender constantemente. E o que você tem hoje, agora, na condição que você está, é o grande professor que você tem. Esses são os problemas que a gente está falando. Eu achei bem legal o que você falou, porque acho que realmente quando a gente fala assim, problemas, a gente já pensa em situações grandes, uma coisa bem difícil, né? Sim. E tá no dia a dia, né? O aprendizado. Todo dia. As pessoas que você encontra, porque às vezes a gente estuda a verdade, a gente fala dos problemas, das adversidades, e parece que é algo que tá separado da nossa rotina. Então eu vou pro meu dia a dia, aquele marasmo, aquela chatice, mas aí eu estudo a verdade e aí fica bonito. Não é isso. A verdade, ela vem dentro do nosso dia a dia. Então, dentro do que a gente faz, tem muito aprendizado ali. Jesus, por exemplo, ele aprendia muito com o cotidiano. Ele se iluminava andando com os apóstolos, ele se iluminava quando as pessoas preparavam refeições. Ele estava o tempo todo aprendendo. Você vê as parábolas dele, é ele conversando com alguém, é ele andando com o apóstolo, é ele alguém cozinhando, eles conversando. Era isso que era a iluminação de Cristo. O cristianismo foi fundado com base nisso. Então imagina, algo do cotidiano comum, ele conseguia ter uma perspectiva, um aprendizado imenso. Então, é muito do valor que a gente dá para a vida. Se você acha que a sua vida é esse marasmo mesmo, essa chatice, ou se você vai intencionalmente colocar valor dentro dela, você vai encurtir aprendizado nela. Isso vem da nossa vontade de fazer isso ou não. Eu pensei agora num link que a gente pode fazer também, com carreira, vida profissional, assim. Tem vários lugares que pedem um profissional com experiência, mas o que ele quer dizer com isso, assim, né? A experiência, a gente pode interpretar isso como sendo um acúmulo de vários problemas que você passou na sua carreira, mas você soube lidar com aquela situação e foi aprendendo algo com isso. Então você vai formando uma bagagem com aquilo, e aquilo que vai te dando experiência e você torna um profissional melhor por causa disso, né? Então é enxergar que os problemas que você teve, assim, nesse percurso, eles existiram, eles tiveram como propósito te moldar como profissional para você lá na frente ter essa experiência e conseguir algo melhor, ou mesmo as empresas procurarem você por causa disso, assim, né? Então, fazendo essa analogia, é a mesma coisa para a vida pessoal, assim, né? Quanto mais problemas, assim, a gente encontra e a gente tem aquela postura de aprender, você se torna um ser humano melhor, você consegue contribuir melhor para a sociedade, você consegue ser uma referência para as outras pessoas que estão aprendendo também. Então, olhar com essa ótica também é importante, né? Sim. E ele comenta também a questão da fé. Então, quando a gente tem um problema, igual você, por exemplo, tá no meio do mar lá, tá à deriva, e você ter fé é você saber aonde tá a praia que você tem que nadar, você tem que ir naquela direção. Mas você não tem fé, você não enxerga a praia, você fica perdido, você não sabe para onde você tá indo.
Então, você ter fé, você acreditar em Deus, acreditar na essência do mundo espiritual, é você saber para onde você está indo, ou o que você está fazendo, por que você está fazendo. Você não ter fé, você não acreditar no outro mundo, você está solto lá no mar. Então, você está vivendo, mas você não consegue entender para onde você tem que ir, o que você tem que fazer, quais são as lições que a gente tem na nossa vida. Essa é a questão da necessidade gritante da fé da nossa vida. Nós, como seres humanos, se a gente tem fé ou não, se a gente acredita em Deus ou não, se a gente acredita no outro mundo ou não, se a gente acredita na reencarnação ou não. É essa a diferença. Tem outro exemplo que o Mestre Okawa fornece também, que é do mapa. Você vai cruzar uma floresta, por exemplo. Você tem que cruzar do ponto A até o ponto B para você sair da floresta. Entre o ponto A e o ponto B, você pode se perder. Só que se você se perde e você tem um mapa, é bem mais fácil você chegar no ponto B. Mas se você não tem um mapa, você pode ficar andando em círculo, você pode voltar para o ponto A e aleatoriamente chegar. Essa é a questão da fé. Os ensinamentos do Mestre Okawa são esse mapa, ou essa direção da praia. Falar, peraí, eu tô perdido, mas eu tenho que ir para lá. É totalmente diferente você falar, tô perdido, mas eu tenho que ir para lá, ou eu tô perdido e eu não sei o que fazer. É gritante a diferença. Sim, é uma forma de você ganhar uma diretriz, né? Exato. Ganhar uma diretriz, boa. Nunca ganhei uma diretriz. Eu sim, você que percebe. Ô, louco, velho! Tô sendo esculachado aqui. Eu fui ingrato, é verdade, cara. Muito obrigado. Preciso agradecer as diretrizes que eu ganhei na minha vida. Após o episódio, farei uma longa reflexão. Muito bem. Obrigado. Ficarem orgulhosos de mim, tá vendo? Isso aí. Bom, enfim, como se ganhasse uma diretriz, certo? Isso. Você... Acabei o comentário, era só isso, né? Exatamente. Não, porque é um rumo, né? Lembrei o que eu ia falar. Quando você tem uma diretriz, é aquela certeza, assim, sabe? Que você tem, assim, tipo, não, eu vou por esse caminho, que eu acho que é o certo, que eu vou conseguir sair dessa, assim, sabe? Eu vou aprender alguma coisa. É igual na oração principal, né? Que fala no Dharma do Quarto Coração, do remo, né? Quando você tá no... Você explica melhor como é que é? Continua. Legal a Saíra, né? Ela começa o negócio e ela fala, explica aí. Vamos delegar a função aí. Eu falo do remo, o Gabriel explica. Agora vai ser assim. Eu falo do mar, o Gabriel explica. Não. Muito bom, Saíra. Delegation aí, ó. Não, Sayuri, vai, eu quero escutar. Olha aí, viu? A Karen quer lhe escutar. A minha função aqui é fazer piada, senhora. Se esqueceram, não esquece Não, era disso. só pra falar que o Gabriel explica melhor. Pra não explicar errado a oração, né, Gabriel? Eu tô aqui, eu vou te corrigir, senhora. Não, Vai lá, explicar, pode falar. ué. Não. Pode falar. Não, o remo é, portanto, o Dharma, que tá no Sutra, né? Então, quando acontece alguma dificuldade, a primeira tendência nossa é soltar o remo. Ou seja, esquecer o Dharma. Eu até mesmo eu já vi isso, colocar a culpa no Dharma. Então, mas não é... Por exemplo, eu tenho um monte de problema, eu vou na igreja, eu não consigo resolver meus problemas. Então o problema é da espiritualidade. Não, o problema é seu, você que não resolve os seus problemas. A espiritualidade quer ajudar a gente. O Dharma é um remo. Você tá no barco, no rio da vida. O barco começa a sair do sentido, você tem que pegar no remo e voltar ele no lugar. Mas é você que pega o remo e volta ele. Então o ensinamento, a fé é isso, é esse remo mesmo. Mas você direciona, aí que tá. Tem esse livre-arbítrio. Você vai ter que direcionar, mas todos os equipamentos, tudo é fornecido para você. Deus não vai dar um problema maior do que a gente pode resolver. O Mestre Okawa sempre fala isso. Então, você tem um problema que tem tamanho 100, é porque você aguenta. Então, se esforça para conseguir resolver ele, né? Bom, então a gente vai pro próximo tópico, que é: você ama a infelicidade? Todos nós temos a tendência de gostar da infelicidade sem perceber. Não é fácil detectar essa tendência. É possível que os outros a vejam em parte, mas você não a consegue ver.
Quando experiências antigas de tristeza, de angústia ou de erros cometidos ficam gravados na mente, formam-se padrões. Então, ao passar por algo parecido, você se lembra: algo assim já me aconteceu, e recai no velho padrão, e consequentemente produz o mesmo resultado. Geralmente, as pessoas gostam de pôr a culpa de sua infelicidade em forças externas, como as pessoas próximas ou o meio. Nunca lhes ocorre pensar que são elas que criam um padrão errado, e muito menos se dão conta que, na verdade, gostam desse padrão. Por isso, são infelizes e tendem a sempre repetir as experiências infelizes. Ok, obrigado, Sam. Bom, então, pode parecer que é algo absurdo, mas a gente acaba adquirindo uma certa tendência a gostar da infelicidade. Quando na nossa vida ocorre uma série de fenômenos infelizes, a gente tem a tendência de achar que eles vão continuar acontecendo. E se eles não acontecem, pode até parecer estranho. O mestre tem uma analogia que ele fala assim, igual, por exemplo, chove na segunda-feira, você tem que usar o guarda-chuva. Aí chove na terça-feira, você tem que usar o guarda-chuva. Só que na quarta-feira sai sol e para de chover. Só que você continua com o guarda-chuva aberto. E as pessoas perguntam, mas por que seu guarda-chuva está aberto se parou de chover? Aí você fala, porque choveu ontem e antes de ontem. Mas hoje não está chovendo, não tem por que você ter o guarda-chuva. E amanhã pode ser que não chova também. Então é nesse sentido. Se a gente teve algum sofrimento na infância ou na adolescência, ou enfim, na vida adulta, não quer dizer que esse sofrimento vai se repetir. Ou que a gente vai continuar sofrendo. Pode ser que tenha sido um período necessário de sofrimento, mas que ele acabou. Então entender que isso acabou e que você pode ser feliz a partir de agora é como você supera essa tendência de amar a infelicidade. Porque senão a gente fica querendo buscar elementos para ser infeliz. E você sempre vai encontrar o que você busca. É engraçado, o ser humano ele sempre acha o que ele está buscando. Se você acha elementos, se você busca elementos para você ser feliz, você vai achar eles. Se você busca elementos para você ser infeliz, você vai achar também. Eu parei, deixa eu entender. Quando a gente está falando da tendência de amar a infelicidade, ela está no fato da gente sempre buscar os problemas, não sei, ou arrastar o sofrimento que um problema causou, mas já passou? Isso. E se você, mesmo que ele já tenha passado, você continua, você teve uma infelicidade, por exemplo. Aí você fica esperando ela acontecer de novo, porque como ela já aconteceu uma vez, você fica buscando que ela aconteça de novo. E aí mesmo que haja elementos da felicidade, você está sempre olhando os elementos da infelicidade, porque já foi infeliz no passado. Mas na verdade, a pessoa está querendo ser infeliz, no fundo. Pode parecer muito duro, mas a realidade é essa. Você pode ter uma experiência infeliz e escapar dela, não querer mais isso. Você pode esquecer. E por que se você ficou infeliz, isso até também pode ser dúvida dos ouvintes, né? Beleza, você passou por um problema lá, você ficou infeliz, aí esse problema acabou. E essa tendência existe, mas por que a gente está buscando a infelicidade? Por que é um instinto nosso, assim, de buscar a infelicidade? É inércia, não sei. É caso a caso. Por exemplo, tem pessoa... É uma questão do inconsciente, né? Por exemplo, tem pessoas que... Vou dar um exemplo, um caso. Acham que Deus está punindo a gente, que a gente é filho do pecado. Uma vez que você tem essa consciência dentro de você, você acredita que você é filho do pecado, você não vai buscar ser feliz. Você vai buscar ser infeliz cada vez mais. Então a filosofia de vida acaba afetando também. Mas, por exemplo, se você teve elementos de infelicidade na sua vida, mas você acha que aquilo foi passageiro, e que você melhorou ao longo disso, que agora você pode buscar a felicidade, você vai ter essa tendência também. Então é o livre-arbítrio da pessoa. Motivos são vários. Tem pessoas que acham certo ser infeliz, a filosofia de vida de que você não merece ser feliz, ou ensinamentos... Tem mesmo pessoas que ficam doentes e receberam atenção dos outros, assim, aí a doença passou. Aí só que a pessoa quer continuar tendo aquela atenção dos outros que ela teve quando ela estava doente. Então ela acaba buscando isso, né, de novo. Também tem isso. Assim, se eu for infeliz, as pessoas vão ter dó de mim. É a síndrome do coitado, né?
E aí elas vão começar a me dar mais atenção, mas no fundo tá querendo mais atenção, né? Então, assim, motivo tem vários. Eu acho que grande é a disposição religiosa de cada pessoa. Porque a religião, ela é algo que entra no nosso subconsciente, assim. Ela cria uma filosofia de vida mesmo. Uhum. Então, se você estuda um ensinamento que fala que você é filho do pecado, o que é um erro, mas você acredita nisso, ou que você vem aqui para pagar teus karma, você vem aqui só para pagar karma, você vai acreditar nisso. E aí, uma vez que você acreditou, é o que vai acontecer. Então, a filosofia de vida da pessoa, ela encurte a realidade dela, ela tem um efeito na realidade dela. Eu, por exemplo, tive criação cristã. Uhum. E eu sempre aprendi que Jesus morreu para me salvar e que eu era filho do pecado. Então, eu cresci com essa doutrina na minha cabeça. Então, como eu era filho do pecado, eu tinha que sofrer. Eu acreditava nisso. Então, quanto mais eu sofresse, mais eu ia estar, como é que se fala? Potencializando a minha natureza de sofredor. Já Jesus, ele morreu na cruz por minha causa. Eu vou ser feliz? Não. Entendi. O Salvador morreu pregado numa cruz, como é que eu vou ser feliz? Eu quero me sacrificar também igual ele. E isso eu fui criado assim. Não pela minha família, mas na escola, enfim. Uhum. E aí isso ficou no meu subconsciente, né? Essa imagem do pecador, do filho do pecado, que tem que sofrer. E aí você carrega isso, mas uma hora que você encontra o ensinamento correto, isso muda. Mas existe sim essa tendência a amar a infelicidade. O mestre fala que é quem se apega muito à noite. Tem noite e dia. Uhum. Você pode ficar apegado à noite ou você pode esquecer que ela passou e viver o seu dia tranquilamente. Vai da filosofia de cada um. É igual a riqueza. Não tem pessoa que acha certo ser pobre? Uhum. Tem pessoa que acha certo ser rico. É a mesma coisa. Tem pessoa que condena o dinheiro. Fala, eu vou ter vida confortável, eu vou ser milionário. Eu tô fora, isso aí é coisa do demônio. É a filosofia da pessoa. Tá errado, mas é o que a pessoa pensa. Então por isso que religião é muito importante. Você tem uma filosofia de vida correta, baseada nas leis que o universo prega, que Deus prega, é muito importante. Porque uma vez que você acreditou nisso, ela vai mudar a sua vida inteira. Ela afeta a nossa vida assim, Toda. de um jeito muito mais forte do que você pensa mesmo. Sim. Por isso que você seguir o ensinamento correto, a questão da fé que a gente comentou, é a maior felicidade que tem do ser humano. Que mesmo que você caia numa furada, você passe por alguma dificuldade, você vai saber para onde você tem que voltar. A fé é isso aí. Deus, ao cantar, ele é o bom pastor. Ele sempre vai... A gente sempre sabe para onde a gente tem que voltar. Por mais que você saia, você sabe a casa, a morada. Uhum. E o mestre está ensinando o que é certo. Então é o que ele está falando aqui. Se você ama tanto ser infeliz, é porque tem alguma coisa errada. Tem algum trauma, alguma coisa que você tá gostando de ser infeliz. Mas como é que eu vou me libertar disso? Você próprio vai se libertar. Não vai chegar alguém e vai fazer uma mágica para você sair disso. Você vai ter que tomar consciência através de conhecimento, de reflexão e analisar da onde que vem essa ideia de você amar a infelicidade. E esse ponto é bem sensível de falar, porque assim, se a gente fica só no campo da consciência, assim, não, imagina, que eu não gosto de infelicidade, eu não sou infeliz, como assim, né? Não faz sentido. Então, você vê que isso exige, assim, uma auto-reflexão muito forte. Sim. Muito forte. Você realmente tem que detalhadamente rever seus atos, o que você está pensando, pra você realmente se sabatinar mesmo. Se realmente será que você não tá puxando a infelicidade pra você? Sim. Né? Será que você não tá buscando isso sem querer? Entre aspas, sem querer, mas o seu inconsciente tá trabalhando por isso. O seu consciente tá falando, não, imagina. O subconsciente tá... Isso, o seu subconsciente tá ali, de alguma forma tá buscando, tá acreditando que você tem que sim ser infeliz, né? É bem sensível, né? O negócio, você tem que mergulhar assim na auto-reflexão bem forte para conseguir identificar isso, exatamente. Por isso que momentos de silêncio são importantes.
Se você não tira um momento de silêncio, você não identifica isso. Se você não, por exemplo, não faz seminário, não participa de palestra, não lê livro, não frequenta igreja, como é que você vai identificar isso olhando um smartphone o dia inteiro? Você não vai identificar. É só o silêncio, que é o que o Carlyle falava. O silêncio é o momento no qual tudo se organiza. Os seus pensamentos que estão errados, as mudanças que você vai ter, ele vai se organizar no silêncio. Então, pra gente identificar se a gente ama a infelicidade ou não, a resposta é o silêncio, que vai gerar autorreflexão, enfim. Os muçulmanos não fazem o Ramadã, que é o jejum, que eles ficam meses, eu acho, em jejum. É isso, meu. Eles estão se desapegando da carne e focando no espírito. É isso que a gente tá fazendo aqui. É nesses momentos que você acaba descobrindo essas tendências. Você não vai descobrindo isso mexendo no celular. Porque quando a gente tava até conversando antes de gravar o episódio, a gente perguntou, né? Você perguntar, você ama a infelicidade. Lógico que a pessoa vai falar que não, né? E como o mestre falou nesse trecho, é uma coisa difícil de perceber. Porque tá bem... igual você falou, muito sutil, né? Eu tava até lembrando de um livro que eu li que a autora, ela falava, assim, que quando as coisas estavam dando muito certo na vida dela, dava um medo muito grande, que ela sentia medo que ia acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento. E depois ela falou que pensando, ela percebeu que isso, no fundo, era meio que uma manifestação do sentimento de não merecimento que ela tinha. Então, sempre quando acontecia uma coisa muito boa, ela achava que logo ia acontecer uma coisa muito ruim. Então, às vezes tá disfarçado em coisas pequenas, assim, né? Esse amar a infelicidade, né? E a gente nem percebe. Sim. O Harvey Eker, que é o autor do livro Segredos da Mente Milionária, ele fala que a gente tem que saber receber de Deus também. Porque a gente fala que é importante saber dar amor, mas saber receber amor é importante também. É meio que as duas faces da mesma moeda. Você saber dar amor e você saber receber. Porque às vezes a gente não sabe receber amor. Então a gente recebe alguma coisa, a gente não se acha merecedor daquilo. Mesmo felicidade. Você fala, não, eu não mereço ser tão feliz assim, isso aí é demais pra mim. Eu não mereço ter uma vida tão boa. Isso pode estar E enquanto achar que ter uma vida tão boa assim é errado, ou que você tem uma vida tão boa é porque você está explorando os outros, ou você está causando mal, você não vai ter uma vida tão boa. E é filosofia de vida mesmo. Então é muito sutil. E uma vez que você aceita, você sabe receber também, você começa a receber mais. Porque Deus, ele é bondade infinita, ele quer dar uma vida boa para todo mundo. Aí o quanto a gente capta e entende isso é a nossa responsabilidade daí. Então é bem sutil mesmo, é uma coisa que não dá pra gente falar num episódio só. Cada pessoa tem que identificar daí as tendências, enfim. Mas quem é criado em doutrinas que focam muito no pecado ou no karma negativo só, acabam tendo uma tendência maior para infelicidade. Eu já contei em outros episódios, mas enfim, eu falo a mesma coisa várias vezes, então falar 3, 4, 10 é sempre igual. Tinha um amigo de um amigo meu que ele gostava muito da história de Jó. Mas ele adorava a história de Jó. Assim, ele estudava muito a Bíblia, mas ele só falava de Jó. E ele falava assim, cara, a minha vida é igualzinha a de Jó. Mas não era assim, não tinha perdido ninguém, mas ele se achava igualzinho o Jó. E é engraçado que engraçado não, usei a palavra errada, é curioso. Obrigado, senhor, curioso. Que em 2 anos a vida dele ficou igualzinha à vida de Jó, mano. A esposa dele ficou doente, ele perdeu tudo que ele tinha. Foi a mesma coisa, mano. Nossa. Foi assustador, Foi nesse momento que eu comecei a levar bem mais a sério a questão da autoimagem ou das crenças que a gente tem. Dos pensamentos também, né? É assim, Você fica afirmando aquilo, assim. É muito sério isso, a gente não tem nem noção, né? Sim. A vida dele ficou... E aí, no fim, o que ele tava querendo isso? Era isso, ele teve o que ele pediu. O seu subconsciente, ele vai dar pra você o que você quiser. Ele é um ótimo servo. Você quer ser infeliz? Ele não tem aquele... Ele não toma decisão. Ele não toma decisão, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele faz. Ele faz o que você tá pensando, assim, né? Então, se você quer ser igualzinho o Jó, e você afirma isso, o subconsciente vai falar, ok, eu sou um excelente servo, vou fazer o que você quiser. Aí pronto, você vai ter o que você merece. Agora, se você quer ser igual o Bill Gates, sei lá, você quer ser igual a alguém que é muito feliz, assim não será feito. Aí você vai ter que se esforçar também de acordo, né?
Então essa questão das crenças, da autoimagem, do que a gente acha que é certo, como a gente se vê, como a gente vê o mundo, como a gente vê a Deus, como a gente vê as outras pessoas, é a nossa filosofia de vida mesmo. É o que é extremamente importante. E isso vai refletir nas nossas ações. Por exemplo, coisas simples. Quem estuda essa parte de finanças tem um conceito que é interessante, né? Como a gente vê que uma ação simples pode mudar tudo. Tem pessoas que chegam no fim do mês e investem o que sobrou. Isso é uma ação. Tem pessoas que investem primeiro e vivem com o resto do que sobrou do investimento. Essa simples ação muda totalmente a vida financeira da pessoa. É verdade. Você fala, mas é só isso? É só a diferença entre a pessoa ganhar o salário e investir, ou ela viver e investir o que sobrou? Só isso muda totalmente a vida da pessoa em uma década. Você tem aí a diferença entre uma pessoa pobre e um milionário. Só nisso. A nossa vida é a mesma coisa. Você fala, mas só essa mudança de filosofia vai mudar a minha vida inteira? Só isso? É impressionante. Só. Uma coisa que você muda. Sim. Então, só você acreditar que você é filho de Deus, que você merece ser feliz, pode mudar a sua vida inteira. Em 10 anos. Muda tudo. Então é mais ou menos nesse sentido. Quando a gente fala só, assim, é por ser uma coisa só, né? É simples, né? Só que a execução depende muito, assim, de disciplina e de hábitos e tudo mais. De consistência no esforço, né? Perseverança. Sim. Foi quando eu encontrei a Rap Science que eu comecei a me questionar se eu realmente queria ser feliz ou o que era felicidade humana. Até encontrar o ensinamento do mestre, eu sempre achei certo ser infeliz, assim. Eu nunca me importei muito com felicidade. Simplesmente fazia o que tinha que fazer e era normal, assim. Ia vivendo a vida, tá? Então, ser infeliz é parte do ser humano mesmo. Você vem aqui, sei lá, era normal. E ser feliz não era normal. Eu tive isso por experiência, né? Até eu ouvi o mestre falar que era certo ser feliz. Eu falei, peraí. Mas que história é essa? Então é essa mudança, né, que a gente tem de ter uma filosofia correta de vida, enfim. A gente vai agora então pro terceiro tópico, que é: seja amável para ser feliz. A pessoa com quem as pessoas querem voltar sempre a encontrar não é aquela que busca simpatia, mas aquelas que faz os outros felizes. Aquela que exerce uma influência positiva sempre que você encontra, aquela que o inspira, aquela que dá dicas sobre como viver a vida, aquela que lhe infunde coragem ou estimula quando você desanima. Alguém assim a gente tem vontade de voltar a encontrar muitas vezes. Por isso, mude o seu modo de pensar. Se você acha que precisa muito da simpatia alheia e é muito fácil para as pessoas sensíveis precisar, esforce-se para mudar. Então, está aí a resposta para você começar a ser feliz. É dando o que você recebe. No livro As Leis da Felicidade, que é acho que o 4º ou 5º livro da série de leis do Mestre Okawa, ele deixa muito... Isso foi na década de 80, hein, meu? No final da década de 80 ele já falava isso. Ele deixa muito claro. Para você ser feliz, você tem que parar de querer receber tanto, parar de querer que as pessoas façam tanto por você, e você buscar fazer algo de bom pelos outros. Na palestra Ame, Nutra e Perdoe, ele fala isso também. O próprio mestre, pela experiência dele, ele teve essa experiência. Ele começou a ser realmente feliz quando ele parou de buscar a gratidão dos outros, ele parou de buscar reconhecimento, e ele buscou fazer algo pelas pessoas. Ele pensou assim, eu já tenho o suficiente já, mas tem muitas pessoas no mundo sofrendo, então eu quero fazer algo por elas. O que eu posso fazer para fazer as pessoas felizes? Essa mudança de pensamento, igual a gente comentou, só essa mudança de pensamento gerou uma grande felicidade para ele. É isso. É o primeiro fundamento que a gente aprende, né? Que é do amor. Isso. O amor que se dá versus o amor que cobra. Né? Você é muito mais feliz exercendo o amor que se dá. E não ficar sempre cobrando o amor dos outros. Sim. Porque tem até... Fala, né, que às vezes a gente se coloca em situações infelizes porque no fundo a gente quer chamar atenção, ou quer
uma forma de cobrar amor Reconhecimento, das pessoas. Então, realmente, é essa troca de perspectiva, né? E a gente vive num mundo que é interessante, porque na verdade as pessoas só pensam em si. A verdade é essa, 24 horas o ser humano ele só pensa nele mesmo. Uma vez, não lembro quem falou dessa pesquisa, acho que foi o Dale Carnegie, que gravaram ligação telefônica, assim, a palavra que as pessoas mais falavam no telefone. E a palavra que elas mais falavam era eu. Eu isso, eu. O ser humano é esse o tempo inteiro, eu tô com isso, tô com dor de barriga, eu tô com não sei o que, eu tô com não sei o que lá, eu. É isso. Então, na verdade, se você quer receber reconhecimento, a gente tem uma má notícia. Ninguém vai dar pra você. Se você tá querendo receber atenção, outra má notícia. Ninguém vai te dar atenção. Tem que admitir que esse é o mundo que a gente vive. Só que é interessante, se você começa a parar de entender, primeiro tem que entender que isso não vai te fazer feliz. E você busca fazer o contrário, de você já tá satisfeito já com a tua vida, e você começa a dar atenção, você começa a ouvir mais, você começa a dar conselho certo. Aí é engraçado que as pessoas começam a te reconhecer, mas não porque você queria, porque elas querem fazer isso. Aí que muda. Sim. É quando você busca isso, você quer e fica querendo isso das pessoas. Se as pessoas ou não dão, ou se derem, não vai ser. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro, exatamente. É diferente delas quererem fazer isso, mas é porque você tá com uma postura diferente, né? E você não quer você não tá buscando aqui, você tá fazendo porque você quer fazer isso, né? Você tem aquele conhecimento, quer dar esse conhecimento para as outras pessoas, você quer ser essa referência, quer fazer o bem para ela, e aí isso acaba sem você querer voltando para você, né? E aquilo que é verdadeiro. Sim. É isso que te torna uma pessoa amável. Isso. Solucionado. Nossa, esqueci o que eu ia falar. O mestre Okawa fala, né? Na palestra do Ame, Nutra e Perdoe, ele fala assim: tudo começa pelo saber. Então, primeiro, você saber que as pessoas não vão te dar atenção é um ótimo início já. Porque você já sabe que não vai dar certo. Pode ser duro, pode ser muito realista, mas é a verdade. Começa por aí. Tudo começa pelo saber. Então você sabe que as pessoas são egoístas. Você sabe que as pessoas não vão dar a atenção que você quer. Começa por aí. Agora, o que você pode fazer em relação a isso? Aí vai. Então, muitas vezes pode parecer que é duro, que a gente não tem emoção, mas é a verdade. A gente querer reconhecimento, a gente querer que as pessoas façam algo por nós, não é uma coisa que vai fazer a gente feliz. Então, é igual, por exemplo, eu acho que a iniciativa mais simples que a gente tem no sentido de dar amor é você ouvir mais do que você fala. Imagina só se todo mundo ouvisse mais do que falasse. Eu não tô criticando quem fala demais, eu acho que cada pessoa fala o quanto quer. Mas eu busco no meu dia a dia, já que eu não sou uma pessoa de tão grande amor, pelo menos eu busco no meu dia a dia ouvir mais do que eu falo. Porque pelo menos isso eu tento fazer. O resto a gente vai ao longo do tempo. Pelo menos isso. E é engraçado que você percebe que os seus relacionamentos começam a melhorar. Você acaba sendo um pouco mais agradável. Porque em vez de você ficar falando tanto sobre si, pode ver, não tem nada mais desagradável do que quem fala demais sobre si próprio. Ou é desagradável mesmo, não adianta. Não é que as pessoas não gostam. As pessoas gostam de falar sobre si próprias. Então, já que a gente quer ter essa postura de ser amável, ouça. E é o que o Dale Carnegie fala. Acho que uma das pessoas que mais entendeu o comportamento humano foi o Dale Carnegie, Ele fala: ouça as pessoas e faça perguntas de maneira que elas falem sobre si próprias. Então, se você ouve e você faz pergunta para a pessoa falar cada vez mais dela, não vai ter ninguém que não vai gostar de você, velho. Todo mundo vai gostar de você. Porque você tá dando. É uma máxima do planeta. Máxima do planeta. O que eu tô falando? Acho que eu tô ficando louco. Saiu e ficou vermelho. O que aconteceu, Sérgio? E quando eu rio, eu fico vermelho. Ah, então tá bom. Pode rir, então. É que não tá filmando. Ninguém... A blusa... Gente, pra quem não entendeu, a blusa da vermelha. Ai, gente. Tá atacado hoje, hein? Eu tava na máxima do planeta aqui, nós quebramos... Seriedade aqui do podcast. Tem que ser mais sério. Verdade.
Não, brincadeira. A minha barriga vai roncar, então deixa eu falar isso. Não, foi interessante isso que você falou das pessoas, elas estão sempre querendo falar da área não escuta. Eu presencio vários casos, assim, em que a pessoa, por exemplo, a gente tá num determinado assunto, aí ela consegue desviar pra ficar falando dela, e só fala dela. E assim, ela tá falando, e ela não dá chance pra você falar. E se você fala, ela não tá te escutando. Ela vai continuar, ela só espera você terminar de falar pra continuar falando e falar dela, sabe? E prestar atenção nisso é interessante, assim, porque mesmo que ou você é interlocutor dessa pessoa, ou você é essa pessoa, né? Se você é essa pessoa, acho que vale a pena você, tipo, refletir, falar assim, nossa, é verdade, ou será que eu realmente tô desviando, assim... Né? Colocando essa atenção em mim, não tô nem aí porque a pessoa tá falando, né? E tô falando. Ou se você é um interlocutor, você começa a ter o conhecimento com que pessoas você está se relacionando também, né? E como que você vai lidar com essa situação? Negócios é assim também. Por exemplo, um exemplo bem simples. Eu fui fazer a barba uma vez. E aí era um barbeiro que ele fazia a minha barba do jeito que ele achava certo. Então ele não ouvia o jeito que eu queria. Daí eu troquei. Eu fui no outro que ele me ouve. E eu falo, eu quero a barba assim, porque aí ele me dá dicas do que ele sabe, mas pra fazer o que eu quero. Não, eu sou egoísta também, eu vou admitir. Eu quero a barba do jeito que eu acho legal. E aí... A barba é sua. Aí o que acontece? Aí esse primeiro barbeiro, ele fazia do jeito que ele gostava, do jeito que ele achava que ia ficar bom. Só que não era o jeito que eu queria. Aí eu nunca mais eu fui. Agora, o outro, esse que eu tô indo, se ele estiver ouvindo, isso aí é nóis. Aí o que faz? O cara ouve, aí ele tenta fazer do jeito que eu quero a barba. Porque realmente você tá recebendo um serviço, você é egoísta, você quer do teu jeito. E aí o que acontece? Você vira um cliente fiel, eu só vou lá. E negócio é a mesma coisa. Você pega uma microempresa ou uma empresa que tem vários funcionários, essa simples questão de ouve o cliente ou não, ou faz o que as pessoas querem ou o que você quer. Essa sim é aquele negócio do só isso. Vai te dar, você quer falar de lucro? É só isso que vai te dar um lucro imenso em 10 anos. Só. Então é isso. Tudo começa aí, no ouvido ou boca. Você ouve mais o que você fala, ou você faz o que você acha certo, ou você faz o que as pessoas estão querendo, o que elas precisam. É isso, é assim que você se torna uma pessoa amável e começa a ser feliz. Daí, você fica tão ocupado buscando fazer o que as pessoas estão buscando, que você esquece de você. Aí... Quando você vai ver, você nem pensa mais se é infeliz, se é feliz. Você tá fazendo, meu. E você é feliz nesse ato de fazer o que as pessoas estão querendo. É assim que a gente se aproxima de Deus. Nesse ponto parece que a gente tá perdendo, né? Dá uma sensação de, nossa, eu não tô fazendo nada por mim, estou fazendo... Mas não parece que é aquela sensação de perda, mas não. Né? Na verdade... É aí que você tá recebendo. Isso, exatamente. Deus ele funciona por mecanismos diferentes do ser humano. Você não vai ser feliz e você não vai receber querendo receber. Você vai receber doando. Empresas é assim, o ser humano é assim. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você ouve, mais amigos você vai ter. Tem um seminário, eu não vou falar qual é porque já vai... aí o pessoal vai querer, já vai saber a dica do seminário e não vai querer fazer. Tem um seminário... Spoiler do seminário. Agora. Você participou desse seminário, sabe qual que é. A última dica que tem é aquele que doa tem muitos amigos. Lembrou, né? Lembrou nada, esqueceu. Depois eu te falo qual que é. Ai, que vergonha. É aquele... mas é interessante essa última dica que o mestre dá. Eu já dei a dica em qual seminário que é. Tem dicas no nome. Aquele que doa tem muitos amigos. Então, você pode... Porque aquele que ouve também. O Norman Vincent Peale fala isso. O Dale Carnegie fala isso. O William James fala isso. Não é possível que não seja verdade. Toda grande figura da humanidade fala isso. Aquele que ouve, porque uma vez perguntaram para o Pio, uma pessoa que ela tinha poucos amigos, né? Ela falou assim, eu tenho poucos amigos, por que será que ninguém fica do meu lado? Daí ele falou,
Você já buscou ouvir mais as pessoas do que você fala? Ele falou, muito certamente as pessoas não estão ficando perto de você porque você só fala de você. E você só fala. Então, mas busca então fazer o contrário. Busca ouvir mais as pessoas e se interessar por elas. É aí que tá. Se a gente só se interessa por nós, a gente vai ter pouco amigo. Não é que é certo e errado, mas é o que vai acontecer. Agora, se você cria um interesse sincero pelo outro, e você quer ouvir o que as pessoas falam, você tem interesse na vida das pessoas, você vai ter amigo pulando pela parede, meu. Nossa, É o Homem-Aranha? Peraí, não entendi. Eu quis dizer... Nossa senhora, que eu tô falando. Olha, eu tô ficando cansado da gravação. Pulando... Eu quis dizer assim, caindo pela parede. Vai ter um monte de amigo, entendeu? É isso. Sabe, tem um joia... Acho que o joia da saída foi assim, vamos encerrar por aqui hoje? Não foi um joia de entendi, né? Enfim, seja amável para ser feliz. A gente termina, porque enfim, tá na hora de acabar mesmo, que depois dessa aí. O episódio de hoje a gente falou sobre o significado dos problemas, nos questionamos se amamos a infelicidade e a solução final que é seja amável para ser feliz. Então agradeço aos ouvintes pelo carinho e a paciência em ouvirem, e agradeço também a Karen e a Sayuri pela companhia. Muito obrigada, pessoal. É nóis. Obrigada a todos. E só lembrando, nosso e-mail é sp_su@rap-science.org. Obrigada. É isso aí, obrigado.